Olá, seja bem-vindo, você que assiste ao nosso canal, e no princípio não foi assim. Que a graça de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te ilumine na inspiração do Espírito Santo. Pois bem, o tema de hoje é matrimônio, instituição vitalícia. O que isso significa? Muitas perguntas me chegaram devido ao fato de um vídeo desse canal, publicado por nós há 30 dias, pai celebra matrimônio de filha. Repercutiu bastante. Até esse dado momento temos mais de 200 mil visualizações e perguntas me têm chegado de várias partes do mundo. Pastor, segundo o que você pregou, é assim mesmo que a Bíblia diz? Qual a posição de Jesus relativamente ao matrimônio? O matrimônio entre um homem e uma mulher tem alcance vitalício? Ou é temporal, sujeito às circunstâncias e atos negativos de um dos cônjuges? Qual doutrina Jesus pregou? Onde ele fundamentou suas doutrinas? Jesus seguiu os apelos para uma reforma nessa instituição, conforme o último livro do cânon bíblico, o livro de Malaquias, capítulo 2, ou ele seguiu alguma linha de pensamento da teologia de sua época, como a escola de Hilel, ou a escola que era totalmente liberal, segundo o pensamento de Deuteronômio 24, quando Moisés legislou a lei civil, dando direito ao divórcio. Jesus, ou ele se alinhou com a linha do sacerdote Shammai, dos seus dias, que doutrinava que a parte inocente por adultério era livre para o matrimônio. Veremos essas e outras indagações de O Assim Diz o Senhor. Mas antes de mais nada, curta nosso vídeo, compartilhe, nos ajude comentando. E se você não é inscrito, se inscreva para que essa mensagem alcance um número maior de pessoas. Quero dar aqui uns dados do IBGE, publicado esse ano, no início do ano, sobre a quantidade de matrimônio realizado no Brasil em 2021. Segundo aqui reportagem do Metrópole, de 16 de fevereiro desse ano, pesquisa realizada em mais de 21.400 cartórios nos dizem que 932 mil certidões de matrimônio civil foram expedidos. E o número de divórcios também cresceu, passando de 331 mil divórcios em 2020 para 386 mil divórcios nesse ano, citado aqui que foi 2021, quando o IBGE fez a pesquisa. Um aumento em 16,8%, aumento estimado. Então, voltando a nossas perguntas. Qual a posição do Senhor Jesus relativamente ao matrimônio? Eu quero lembrar você que nos assiste que no princípio Deus criou suas instituições, mas o pecado ele trouxe uma dificuldade, pois a humanidade decaiu, né? Ela decaiu, a humanidade ela entrou em declínio espiritual e vieram vários costumes errados. Mas Deus segue um padrão, trabalha com um padrão de restauração. E nesse padrão de restauração, Deus, então, ele trabalha para que o plano divino seja estabelecido na terra, o plano divino estabelecido na criação. E falando do matrimônio, em especial, novo casamento após o divórcio é lícito, à luz da Bíblia? Pois bem, vamos começar com a forma de
com o padrão bíblico de estudos. Deus nos orienta que devemos considerar, o que devemos considerar ao pesquisar as Escrituras Sagradas. Qual o método bíblico para pesquisar alguma doutrina, pesquisar o ensinamento divino? Vamos lá. O método utilizado pelo Senhor Jesus para comprovar uma tese doutrinária foi utilizar as escrituras de Gênesis a Malaquias. As escrituras de Mateus ao Apocalipse foram escritas após a morte e ressurreição do Senhor. Então, as escrituras de Mateus a Apocalipse, denominada por Jerônimo, no fim do século IV, início do século V, quando ele criou a Bíblia Vulgata, uma tradução do grego para o latim, ele fez uma separação. De Malaquias a Gênesis, ele chamou, de Gênesis a Malaquias, ele chamou as escrituras de Velho Testamento. E de Mateus a Apocalipse, então ele criou uma palavra, quer dizer, ele utilizou uma palavra que é bíblica, mas que se refere aos rituais do santuário, ele chamou de Novo Testamento. Pois bem, no tempo de Cristo, só por volta do ano 40 depois de Cristo, é que as primeiras escrituras começaram a ser escritas. Portanto, as escrituras que o Senhor Jesus utilizou foram e onde ele fundamentou sua doutrina, tem que ficar claro isso aqui, foram de Gênesis a Malaquias. As escrituras que ele chamou atenção nos seus dias, para que os homens erravam não conhecendo as escrituras. E onde ele diz, examinais as escrituras. Essas escrituras, especialmente naquele tempo, se tratavam da Bíblia que eles tinham em mãos, que era de Gênesis a Malaquias. E o método de Cristo foi escrito em Isaías 28:10. Vamos ler Isaías 28:10. Isaías 28, verso 10. Qual o método de Cristo? Ele diz aqui. Ele dá uma orientação. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Em se tratando do método de Cristo, nós não podemos sair desse método. Lucas 24, verso 27, diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E no mesmo capítulo 24 de Lucas, no verso 45, diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então aqui fica claro que o Senhor Jesus não falou nada fora da Bíblia. Fundamentou sua doutrina de Gênesis a Malaquias. Em João 7,17, inclusive, João no capítulo 7, verso 17, ele diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então aqui ele reclama de que, nos seus dias, aqueles que o acusavam de ser um falso profeta, ele dizia, busquem pela doutrina que eu ensino, ou seja, pelas escrituras que os próprios judeus utilizavam, Gênesis a Malaquias, se o que eu estou pregando é bíblico ou não. E ainda em Mateus 5,17, mais uma complementação de que o Senhor Jesus, tudo que ele pregou, tudo que ele doutrinou, fundamentava de Gênesis a Malaquias. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Então ele veio cumprir tudo que estava nas Escrituras, pessoal. E no tema de hoje, matrimônio. Matrimônio. Qual a natureza do matrimônio? O que consiste o matrimônio? Podemos perceber que no Jardim do Éden, Deus instituiu união a partir de um homem e de uma mulher, através do primeiro casal, com a intenção de trazer bem-estar, felicidade do homem e de uma mulher.
E tem que ficar bem claro que o casamento, desde o princípio, foi estabelecido através de um contrato civil, inicialmente entre as famílias. Posteriormente, com a nação após a saída do Egito, uma nação civil e religiosa, uma teocracia. Então, o matrimônio estava sobre um contrato jurídico, uma lei civil. Posteriormente, com o domínio das nações pagãs, o matrimônio ficou sob júdice da lei civil, como é hoje, em nossos dias. Então, o matrimônio, ele é uma união íntima entre um homem e uma mulher que assume publicamente o compromisso de viverem para sempre juntos. É uma aliança solene, um pacto sagrado, legal e social. E não existe no universo, entre os seres vivos e inteligentes, uma intimidade e unidade maior do que entre marido e mulher, sendo inferior somente à unidade das três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a posição do Senhor Jesus relativa ao matrimônio foi muito clara. Ao realizar o primeiro milagre em Caná da Galiléia, uma pequena cidade, o Senhor Jesus, então, ele dá sanção ao matrimônio. Ele já deixa claro aqui que ele veio restaurar essa instituição divina. O matrimônio, ele tem ainda dois propósitos. Ele tem uma função social e uma espiritual. A função social é promover a ordem social e a felicidade humana. Evitar a afeição irregular. Conforme diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E por meio de famílias bem estruturadas e disciplinadas, transmitir verdades espirituais, a pureza, a santidade do matrimônio de século em século. E é também através do matrimônio, essa grande escola fundada pelo próprio Deus no Éden, um meio para aumentar a influência das pessoas diante da sociedade. E a função espiritual do matrimônio? A função espiritual é unir dois corações nos eternos laços do amor. Em Gênesis 2:24 é dito, serão ambos uma só carne, uma unidade composta, como é a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da divindade celestial. E também, em se tratando da função espiritual, através do matrimônio, que o homem e a mulher entre a aliança mais estrita com Deus, através do exercício diário do amor. E longe de ser fim do amor, é o início dele, do verdadeiro amor. O verdadeiro amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, não busca os seus próprios interesses. E também edificação da família sobre a rocha que é Cristo, que nos deixou um exemplo de amor e unidade. Então, no princípio, Deus instituiu o matrimônio, conforme relatado em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, com certeza, na mente do Senhor Jesus, quando se tratava do matrimônio, vinha esses pensamentos. Vinha essa ideia de uma instituição sagrada, fundada e padronizada pelo próprio Deus, em base de uma lei eterna. E falando do divórcio, no livro de Deuteronômio 24:1, Moisés legislou uma permissão de uma lei civil do divórcio. Quando disse, quando um homem tomar uma mulher e casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará em sua mão,
e a despedirá de sua casa. Deuteronômio 24, 1. Então, destaco aqui, Moisés, ao escrever a palavra quando, aqui no verso 1, quando um homem tomar a mulher, deu uma forma de lei jurídica civil, criando assim uma prática social, a prática do divórcio entre os hebreus. E foi dito assim, ele lhe fará escrito de repúdio, ele dará em sua mão. O termo hebraico aqui usado para repúdio é terut, ou seja, rompimento, demissão, divórcio, do verso, karate, cortar fora. E na Bíblia Septuaginta, utilizando a forma grega, a palavra para divórcio é biblion, ou seja, apostasio. Apostasio, expressão grega para designar divórcio. Então, voltando aqui em Moisés, Deus permitiu Moisés legislar civilmente a favor da carta de divórcio, seguindo de novo casamento. Mas ele não ordenou Moisés fazer isso. Foi uma permissão. Depois vamos ver nas palavras do próprio Senhor Jesus. Deus, na verdade, tolerou que seria por pouco tempo, caso Israel compreendesse o plano divino para uma nação santa e eterna. E comprovando de que essa permissão, essa tolerância de Deus, embora ele não ordenou, ele tolerou. Temos aqui na teologia adventista do sétimo dia, comprova que o divórcio criado por Moisés foi tolerado por Deus para ter pouca duração. Vamos ler aqui no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 277. E está também na lição Josué, abril a junho de 1995, lição 11, página 5, esse mesmo texto. Comentário Bíblico, volume 2, página 277. É dito assim pela teologia. Assim, escravidão, poligamia e divórcio liberado foram tolerados durante algum tempo e até regulados por lei, embora tais práticas não fossem nem ordenadas nem aprovadas por Deus. Então, temos aqui uma teologia reconhecida no mundo inteiro, declarando que essas práticas foram toleradas durante algum tempo, reguladas por leis, mas era para ser por pouco tempo, mas não foi nem ordenada nem aprovada por Deus. Agora a pergunta, por que o matrimônio é vitalício e indissolúvel? No livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 14, ela responde isso. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, sendo ela tua companheira, a mulher do teu concerto. Então, quando chega no Senhor Jesus a indagação acerca da legalidade do divórcio, a resposta dele em Mateus 19, 4 a 6, foi essa. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e portanto, disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que pode ser compreendido dessas palavras? Aqui o Senhor Jesus restabelece a norma original de procedimento para a sua igreja, para todos os tempos da dispensação da graça. Que a lei do matrimônio transcende todas as legislações civis que ultrapassam os limites da lei eterna que governa a relação matrimonial, pois ela é baseada na lei de Deus, por ser uma instituição divina. Aqui nas palavras do Senhor está uma regra que devem seguir todos os que creem, que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5, 29. E quando posteriormente os fariseus interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do matrimônio, segundo ordenada na criação. Moisés disse ele, por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Mateus 19, 8. Aqui ele chamou a atenção aos abençoados dias do Éden, quando o Senhor declarou tudo muito bom. Veja,
Aqui o Senhor, quando eles perguntam sobre a carta do divórcio, ele diz: Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu. Ele não fala em momento algum que Deus, porque no contexto anterior ele disse assim: no princípio não foi assim. Ele cita que ao unir uma mulher e um homem, será uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem. Então, tiveram origem, no princípio, instituições gêmeas, em se tratando aqui especialmente, 3 instituições foram estabelecidas no Éden, mas nós estamos tratando aqui, lá no Éden foi estabelecido o sábado, o dia de descanso, né? E o matrimônio, instituições gêmeas para a glória de Deus, em benefício da humanidade. E é desse que estamos falando. Então uniu o Criador as mãos do Santo Pai em matrimônio, dizendo: um homem deixará o pai e mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais alta e elevada bênção e desenvolvimento do homem. Livro Maior Discurso de Cristo, Casa Publicadora, páginas 63 e 64. Deus anunciou a lei do matrimônio ali no Éden para o fim do tempo, para toda a humanidade. É isso que nós estamos tratando aqui. E essa união eterna é possível quando um homem e uma mulher entram em aliança matrimonial. Sob a devida autoridade da lei de Deus é cumprida a palavra de Jesus que disse: se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Gálatas 3, verso 15. Em Mateus 16, 9 diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, se você entra em aliança matrimonial na lei civil, confirma ela numa lei civil, ninguém anula nem acrescenta. Mas alguém pode dizer: por que então o Senhor Jesus aparentemente dá uma exceção? Vamos ver? No Sermão do Monte, Jesus declarou que não poderia haver dissolução do voto matrimonial a não ser por infidelidade do voto matrimonial. Algumas Bíblias dizem: a não ser por infidelidade do voto matrimonial. Qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou fornicação, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vamos compreender qual era a infidelidade ao voto, que tipo de prostituição ou fornicação, no verbo porneia, poderia ser cometido uma esposa que daria origem à anulação do casamento. Vamos ver isso. Em Mateus 19, 9, relações sexuais ilícitas, algumas versões dizem, no grego porneia, fornicação ou prostituição, também o mesmo texto de Lucas 5, 32. Nós temos novamente aqui, lançamos mão do Comentário Bíblico Adventista, agora volume 5, página 480. Comentário Bíblico, volume 5, página 480. Para o leitor moderno, a expressão falta de castidade transmite mais exatamente o significado de porneia, como é usado no Novo Testamento. Sob a lei mosaica, a pena pela infidelidade era a morte e não o divórcio. Então, antes da instituição do divórcio em Deuteronômio 24, havia uma cláusula que nós vamos ler aqui abaixo, em Deuteronômio 22, do 13 ao 21. Deuteronômio 22, 13 e 21. A infidelidade ao voto matrimonial. Qual era o voto matrimonial? Era aquele que a virgem desposada tinha que ser fiel. Então, para quem não sabe, em Israel, a jovem era prometida pela família ao jovem rapaz, à jovem moça. E a partir daquele momento que ela era prometida, ela era considerada uma virgem desposada. Deuteronômio 22, verso 23. Então ela tinha um compromisso. Ela tinha um voto feito entre a família
de entregar um comprometimento, de entregar a moça virgem, para que quando houvesse o momento em que essa jovem estivesse pronta, mas o jovem rapaz, então era o compromisso dos pais, era o voto, era o matrimonial, era esse. Era o compromisso matrimonial de entregar essa esposa quer dizer noiva, né? É o mesmo noiva, essa virgem desposada, ou seja, comprometida. Então os pais tinham que entregar a moça virgem para os pais da moça, para o pai do rapaz. E eles lavravam a lei civil, o contrato civil do casamento. Então, como disse aqui, havia uma regra anterior à lei do divórcio, a lei de Deuteronômio 24:1, onde ensinava que a prostituição ou fornicação da moça dedicada ao futuro marido estabelecia a única regra para um segundo casamento, já que essa perca da virgindade, detectada na noite de núpcia, se houvesse isso, ela era morta por apedrejamento. Então, ela era morta por apedrejamento naquela época. O casamento era anulado e o marido estava livre para o novo matrimônio. Como diz Deuteronômio 22:21. Leamos. Porém, se isso for verdadeiro, isso é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, apedrejarão até que morra. Fez loucura em Israel, prostituindo a casa de seu pai. Deuteronômio 22:21. Claro, gente, isso era naquele tempo. Então, antes da lei do divórcio, tinha o direito de anular o casamento por quebra do voto matrimonial. Está detalhado aqui em Deuteronômio 22:13-21. Vamos ler na íntegra. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama dizendo, tomei essa mulher, ou seja, me casei com a mulher, me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, levá-lo-ão para fora os anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele aborreceu. E eis que lhe imputou coisa escandalosa, dizendo, não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. Estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, porque ele mentiu, né? Ele disse que a moça não era virgem. Ele disse que ela foi infiel ao voto, cometeu fornicação, pornéia, prostituição. Mas no caso aqui a moça era virgem. Então o homem era condenado a 100 ciclos de prata, darão o pai da moça. Portanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Está vendo? Em todos os seus dias, até a morte. Então, antes da lei do divórcio, Moisés estabelecer ela, existia a lei que permitia anular o casamento se a moça foi infiel ao voto. Ela não foi entregue no momento de consumar a aliança, de assinar o contrato, dele receber a mulher, ele tomar a virgem desposada como mulher, ele não acha virgem, então ele podia devolver. Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo na casa de seu pai. Então ela fez loucura, prostituindo na casa do seu pai. Em Israel, as moças eram prometidas ao futuro esposo, cometendo prostituição, eram infiéis ao voto feito entre os pais. A moça virgem que não for desposada. Então isso ficou claro dos dias de Cristo. Maria, mãe de Jesus, era uma virgem desposada por José. Quando José vai receber ela, quando assina o contrato que ele recebe Maria, ele descobre ali na intimidade que ela está grávida. Então, na cabeça dele, ele pensa, ela prostituiu. Então, ele pensa, eu posso anular esse casamento.
Só que o Espírito Santo falou com ele, né, e disse para eles não temer tomar ela por mulher, porque era santa, era uma semente santa, gerada pelo Espírito Santo. E posteriormente os judeus acusaram Jesus de ser filho de prostituição, porque o boato de que Maria, desposada, não foi fiel ao voto conjugal. Infidelidade ao voto. Compreendeu o que é infidelidade ao voto? Anulação do matrimônio. E isso, pessoal, até dezembro de 2001 vigorava, inclusive no Brasil. O casamento podia ser anulado caso houvesse prostituição, infidelidade ao voto. O rapaz recebia a mulher em casamento. Ela tinha omitido que não era virgem, ele tinha o direito de anular o casamento. Ele não era um divorciado. O casamento foi anulado por prostituição. Nós temos reportagem aqui, nós temos matéria confirmando isso. Era assim. Então, o apóstolo Paulo confirma, dizendo em 1 Coríntios 7, 1 e 2, assim. Não, voltando aqui, em Mateus 1, 18 a 25, o caso de José e Maria. Que José, por um momento, ele pensou que foi infidelidade ao voto conjugal de Maria. Quando ele recebe Maria, que ela era uma virgem desposada, ele recebe, na intimidade, descobre que ela está grávida, então ele acredita que esse recurso ele pode ter de anulação. Vamos ler isso? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, quer dizer, ela era uma virgem desposada, Deuteronômio 22, 28, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de consumar o casamento, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 20. Então, pessoal, Cristo fundamentou toda a sua doutrina nas Escrituras dos antigos patriarcas e profetas, denominada depois, séculos depois, chamaram de Velho Testamento. Seguiu a regra de interpretação que ele próprio ensinou aos profetas. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Ele tinha que ter uma regra para fundamentar a sua doutrina de que o matrimônio é indissolúvel, que Deus estabeleceu, no princípio não foi assim, mas que Moisés é que deu o divórcio. E que o que era permitido, não sendo por prostituição, porneia, ou seja, não sendo anulação por perca da virgindade, qualquer outro caso comete adultério. Sem exceção, para dizer que posteriormente, já consumado o casamento, a mulher adulterar ou o homem adulterar, a parte inocente tem direito. Não tem fundamentação bíblica. Isso vai entrar em choque. Se você pegar Mateus 19, 9, 5,32 e acreditar sim, você vai entrar em choque com Marcos 10, você vai entrar em choque com Lucas 16, 18, você vai entrar em choque com Romanos 7, de 1 a 3, com 1 Coríntios 7, que nesses versos citados, Marcos, Lucas e Paulo, em vários lugares, dizem que a única coisa que desfaz um casamento é a morte. Enquanto for vivo, será adúltero, será chamado adúltero. Dito isto, o Senhor Jesus Cristo não fundamentou a crença do divórcio por adultério, como ensinava a teologia do sacerdote Shammai. Essa escola teológica de Israel dizia que por adultério podia ter divórcio, permitiu o divórcio por adultério. Cristo não copiou a doutrina da escola teológica de Shammai, não se harmonizou com essa escola, que deixou uma brecha para o rompimento, para a quebra do voto matrimonial por adultério. Ele não usou o termo pornéia em todo sentido da palavra, em todo o significado que ela tem.
Aqui ele fundamentou na determinada regra da anulação do matrimônio por prostituição, a infidelidade ao voto dela ser virgem. Aqui Cristo se referiu à anulação do casamento, caso não se achasse virgindade na moça, fornicação ou prostituição, nesse ato de uma virgem desposada, ter relação sexual com solteiro ou casado. Jesus não se referiu ao divórcio, novo casamento, como hoje querem, pois iria contradizer Malaquias 2, 10 a 16, iria contradizer o próprio contexto dele, quando ele fala em Mateus 19, 4 a 8, que Moisés fez, mas no princípio não foi assim, que é o princípio que tem que nortear a lei do matrimônio, em Marcos 10, Lucas 16, 18, Romanos 7, 1, 3, e etc. Antes de existir a lei civil, a lei do divórcio, em Deuteronômio 24, como citamos antes, existia a cláusula de anulação do contrato do matrimônio, anulação do contrato, caso o rapaz, ao assinar o contrato, a lei civil, não encontrasse pureza, virgindade na recente esposa, na mulher. Isso nós já vimos em Deuteronômio 22, do verso 13 ao 21. Só relembrando, a moça perdendo a pureza da virgindade por haver cometido prostituição, fornicação, a moça era apedrejada pela morte. Infelizmente era assim no antigo Israel. A moça era considerada desposada quando ela era prometida em casamento, Deuteronômio 22, 28, mas ela tinha que ser virgem. Então a regra no Brasil, nosso país, no Brasil, essa regra de anulação por fornicação ou prostituição, a perda da virgindade, se o rapaz se casasse, assinou a lei civil, na noite de núpcias, descobriu que a moça não era virgem, ela vigorava até o ano 2000, até 31 de dezembro de 2000. Ela foi derrubada pelo Congresso Nacional no ano 2000. Foi somente em 1º de janeiro de 2001 que essa anulação por prostituição perdeu o valor. O marido pode anular o casamento se a mulher não for virgem. A legislação é machista, dizia a revista Veja, 2 de agosto de 1995. Então, relembrando, as duas escolas de teologia em Israel, Hillel, no tempo de Cristo, dizia que Deuteronômio 24, 1, qualquer motivo, achou coisa feia na mulher, queimou a comida, podia divorciar. Já a escola do sacerdote Shammai dizia, não, pode ter divórcio, mas por adultério. Sendo que o Senhor Jesus não apoiou nenhuma escola de teologia que doutrinava a favor do divórcio. Por quanto tempo devia vigorar a exceção dada por Moisés? Por quanto tempo? Nós vimos que até a restauração. Era necessária a restauração. Em Malaquias 2, fala dessa restauração. Tá certo? Havia um contexto bíblico para uma restauração de um matrimônio. O que disse Malaquias? Malaquias profetizou essa restauração ao plano original de Deus quando ele disse: esta é a segunda coisa que fazeis, Malaquias 2, 14 a 16, que o altar de Jeová esteja coberto de lágrimas, choro e suspiro, de modo que não mais olha para a oferenda, nem tem prazer de vossa mão, e dissesse, por que razão? Por essa razão, que o próprio Jeová deu testemunho de ti e a esposa da tua mocidade, embora seja ela tua parceira, esposa do teu pacto, e que nenhum de vós haja traiçoeiramente com a esposa da sua mocidade, pois ele tem odiado o divórcio, diz a Bíblia de tradução Novo Mundo, diretamente essa palavra. Então, meus irmãos, então, meus amigos,
Nos dias de Cristo, o ensino e a prática do divórcio tornava o matrimônio um costume banalizado. O divórcio, ele torna o matrimônio um costume banal. Olha hoje em dia, veja você na tua igreja, na tua comunidade, tanto membros como pastores, se divorcia sob o pretexto de que outra parte foi infiel. E isso abriu as comportas do adultério, do pecado. Foi assim nos dias de Cristo. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele diz: mulher, chama teu marido. João 4, 17 a 18. No verso 16, ele pede para ela chamar o marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e o que tem agora não é teu marido. E se dissesse verdade? João 4, 17 e 18. Então, olha o que o ensinamento do divórcio traz. A brecha do divórcio. Traz uma banalização do matrimônio e instituição sagrada. O ensinamento da teologia contemporânea de Jesus contribuía para a decadência da instituição divina do matrimônio. Por isso que quando eles perguntam a Jesus se é lícito divorciar, eles queriam que Jesus favorecesse ou a escola de Shammai, a de Hilel, no caso, que era Deuteronômio 24, 1, qualquer motivo, ou Shammai, que era o divórcio por adultério. E um pastor já falecido de Curitiba, Enoque de Oliveira, escreveu um livro chamado Meditação Bom Dia ao Senhor, na página 170, Casa Publicadora Brasileira. Ele escreveu muito bem, como está assim, na página 170 do livro Bom Dia ao Senhor. Os fariseus certa vez perguntaram a Jesus: é lícito o homem repudiar sua mulher? Queriam lançar o mestre contra as escolas de Shammai e de Hilel, destacado rabino da época. Shammai doutrinava que somente o adultério justificava o divórcio da parte inocente. Hilel aduzia outras razões além da infidelidade conjugal, deixar a mulher queimar comida. Mas Jesus sabiamente evadiu o dilema dos fariseus, saiu fora, lembrando-lhes a origem do casamento. Destacou a origem do matrimônio para depois salientar ser o divórcio aviltamento do ideal divino. Então é isso que um escritor bíblico, se escrever em base do contexto da história da época, vai escrever. Ele evadiu o dilema, ele não aprovou nem a escola de teologia. E falando desse sacerdote Hilel, ele viveu entre o ano 50 a.C. e o ano 30 depois de Cristo. Um dos principais sábios tanaítas primitivos do segundo templo da Mixná. Foi ao lado de Hilel o último Zugote, estudiosos que dirigiram o Sinédrio. Então, Hilel e Shammai dirigiam o Sinédrio judaico. Eles eram líderes. Um órgão legislativo, alta corte, Bet Din, do alto executivo da Conferência Geral Judaica. Shammai fundou uma escola própria, que diferia da de Hilel em se tratando desse princípio. Mas, mesmo assim, ele permitia o segundo casamento. E temos aqui algo muito importante, pois o vídeo já está um pouco longo, é que na história cristã, você não encontra nem nos evangelhos, nem na história dos pais da igreja, dos primeiros séculos, você não vai encontrar por 1500 anos, passa 1500 anos depois de Cristo, e você não encontrou até esses 1500 anos um escritor cristão dizendo que poderia haver divórcio, novo casamento após o divórcio. Até que chegou em Erasmo de Roterdã, quando ele escreve o livro Elogio da Loucura, na Idade Média, contemporâneo de Lutero,
Então, por volta do ano 1500, poucos anos depois do ano 1500, ele escreve esse livro, Elogio. Mais exatamente, publicou esse livro em 1510. A primeira citação entre cristãos, 1500 anos após o cristianismo abolir o novo casamento após o divórcio, Erasmo de Roterdã, em seu livro Elogio da Loucura, publicado em 1510. No século XVI, o conceito de chamai foi restabelecido pela primeira vez por esse teólogo Erasmo de Roterdã, que fez duras críticas aos valores da antiguidade clássica. Ele fez uma crítica a favor de que os cristãos deveriam permitir o divórcio por adultério, como chamai. E ele cita crítica aos valores da antiguidade clássica, o que ele chamou de valores da antiguidade clássica. Ele defendeu a quebra do vínculo matrimonial para a parte inocente. A parte inocente tem direito. É a mesma crença de Shammai. A vítima do adultério, em seu livro Elogio da Loucura, que é esse livro que eu apresentei aqui, Elogios da Loucura, sua obra-prima dedicada a Thomas Moros, escrita em 1508, publicada em 1510. Vejam que vamos ser sinceros, se o cristianismo tivesse favorecido divórcio para a parte inocente, por que demorou 1500 anos para o primeiro escritor cristão falar do assunto? Pedir que os cristãos deixassem isso que ele chamou valores da antiguidade clássica. Pediu que os cristãos tirassem esse conceito de não permitir o divórcio por adultério. Ele apoiou o divórcio seguido de um novo casamento. Não está claro que esse silêncio está relacionado pelo fato de que João Batista e Cristo fizeram a reforma na instituição do matrimônio entre os cristãos? Não está claro para você? Quando João Batista fala para Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, sendo Herodes uma pessoa ignorante da fé cristã, não era seguidor da fé judaica, o rei Herodes, e João nega o batismo para ele, segundo a história cristã, dos pais da igreja, que escreveram que João não, ao ser indagado acerca do batismo, João diz, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, sendo Herodias mulher de Filipe, tetrarca da Itureia. Não está claro que esse vazio do divórcio, que na verdade ele só surgiu na Revolução Francesa, não é porque houve realmente uma reforma na instituição do matrimônio, pedida por Malaquias, colocada em prática, João Batista, dando testemunho para Herodes, mesmo ele sendo incrédulo, que não é lícito possuir aquela mulher, porque o marido era vivo, ou seja, seria adultério. Não está claro para vocês? Vejam, o tema do divórcio seguido de um novo casamento, ele ficou sem uma posição doutrinária por 1500 anos. Até Erasmo de Roterdã pedir uma posição menos clássica, pedir a mesma abertura, pedir o novo casamento após o divórcio por adultério. Então nós temos fontes inquestionáveis na Bíblia de que o Senhor Jesus, quando disse, não sendo por porneia, relação sexual ilícita, fornicação ou prostituição, não como a Bíblia atualizada, a linguagem de hoje fala. Ali está errado, é uma paráfrase. Não está claro que o Senhor estava doutrinando nas Escrituras contra Deuteronômio 24, que permitiu o divórcio,
a favor do Deuteronômio 22, não não apedrejamento da moça, não isso, mas a favor da anulação por prostituição. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, 10, 11. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, livre está da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos 7, 2, 3. Todavia, Romanos 7, 2, 3, pessoal, que eu li. Agora, 1 Coríntios 7, 10, 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 7 assim. Ele diz assim, vamos ler o que ele diz em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Ele diz assim, as duas classes de pessoas podem se casar. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, aqui é ao vivo, pessoal. 7, verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficar como eu, mas se não podem conter, case, porque é melhor casar do que abrasar. Solteiros e viúvas, ele não fala que o divorciado pode casar, um novo casamento. A verdade é essa. Mas é obrigado, e se não pode viver junto? Se o marido é bravo, se o marido judia, se a mulher e se adultera, se faz uma série de coisas que não é tolerável. 1 Coríntios 7, 11. Se, porém, se apartar, fique sem casar ou reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E Lucas, pessoal, Lucas 16, versículo 18. Para vocês verem que Paulo, Lucas, Marcos, está com a harmonia com Mateus 5, 32, 19, 9. Lucas 16, 18 diz assim, qualquer que deixe sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ele colocou 4 pessoas aqui, 4. Qualquer, você dá um nome para ele. Deixa a mulher e casa com outra, adultera. E o que casa aqui com essa mulher, adultera também. Então não pode colocar um contra o outro, porque era regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Uma regra sujeita a outra. Não tem desarmonia nas escrituras. Agora, se você colocar Mateus 19, 9, que o texto do grego, não sendo por porné ali, que se refere a adultério, parte inocente, aí você coloca Marcos, Lucas, e você coloca Paulo e o próprio Cristo em contradição. Não pode fazer isso. Né? Temos ainda um livro aqui chamado... Eu gosto de trazer fontes de pastores, porque para vocês verem que não há unanimidade. Conversando com Deus, Mário Veloso, Casa Publicadora Brasileira, na página 289. Diz assim, por causa de fornicação. Todo o Novo Testamento descreve tua vontade incondicional a favor da indissolubilidade do casamento. Tu não queres o divórcio. Teu filho, em completa harmonia contigo, insiste em um casamento indissolúvel. Mesmo que os costumes do antigo Israel permitissem divórcio, nos dias de Cristo os rabinos favorecia, a ponto de ser mais aceito do que nunca, o seu trâmite, o mais simples de toda a história de Israel. Teu filho rejeitou o divórcio, como uma prática incompatível com o plano que traçasse para o casamento. Desde o início, admitiu uma exceção, fornicação porneia. Tu conhece a discussão sobre essa palavra? Gostaria muito que pudesse intervir pessoalmente nela, diz.
E tu perguntarias sobre a extensão do uso no Sermão da Montanha. Sim, é verdade. Não se refere a adultério. Para esse pecado há outro termo mais próprio, moixeio. Então, pessoal, é assim. Não coloquemos o Senhor Jesus contra a instituição divina do matrimônio, como se ele permitisse um novo casamento após o divórcio. Não façam isso. Não coloque o Senhor Jesus como pregando uma doutrina fora das escrituras que ele tinha na mão. Pois ele veio ser mais uma voz a favor da restauração do matrimônio, veio somar com João Batista e com Malaquias, em trazer o princípio da criação de Deus. No princípio não foi assim. E 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, eu quero trazer aqui sobre a Revolução Francesa, a influência dela sobre o divórcio. No livro As Fontes do Divórcio, confirma que livro As Fontes do Divórcio, página 12, 13, 17, do padre Francisco de Sales Brasil, editora Era Nova, 1953. Diz assim: a respeito da convenção que nasceu o divórcio, são de 24 a 29 de agosto de 1793. As medidas com a Convenção Francesa ultimou a organização do divórcio, decretada em Assembleia Nacional em setembro de 1792. Foi a soltura das paixões numa só palavra. Clima oficial do divórcio. Padre Francisco de Sales Brasil, editora Nova Era. Livro As Fontes do Divórcio. Então, os iluministas, Revolução Francesa, 24 a 29 de agosto de 1793, trouxe de volta ao Ocidente, ressuscitou a lei do divórcio, atendendo os apelos de Erasmo de Roterdã, quando escreveu na Idade Média. E a lei do divórcio no Brasil? No Brasil, o matrimônio deixou de ser indissolúvel em 28 de junho de 1977. Então, no Brasil, o matrimônio deixou de ser indissolúvel em 28 de junho de 1977. Então, isso é muito triste. Isso tem trazido a decadência da nossa sociedade. Veio da Revolução Francesa. Veio de grupos que traziam o liberalismo para o nosso mundo. E a conclusão que trago para esse tema hoje? Vivemos em um mundo onde as trevas cada vez mais se adensam. Sigamos o caminho do Senhor. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isaías 60, 1-3. A união matrimonial é a união do destino da vida e o destino da humanidade. Que Deus abençoe você ante a sua palavra. Que Deus te abençoe. Então não se esqueça de continuar participando dos nossos vídeos, curtindo, comentando, e se não for, se puder nos ajudar, se inscrevendo em nosso canal. Deus te abençoe por isso. Assista também nesse canal as 3 fases da parábola das 10 virgens e outros estudos relacionados à fase final do santuário.